Só um comentário interessante é que, na verdade, pode acontecer, existem moléculas que se polarizam não na direção do campo. Isso aqui eu estou dizendo o seguinte, olha, eu apliquei o campo nesta direção, ela se polarizou nessa direção. Concorda? Existe a possibilidade de eu aplicar um campo horizontal, por exemplo, e a molécula se polarizar numa outra direção. Nesse caso, a polarizabilidade não é mais um número, e sim um tensor. Vamos ver um exemplo disso. Vamos pensar assim. Imagina que eu tenho uma rede, um cristal. Um cristal composto de duas espécies de moléculas, A e B. Tá? E eu tenho um arranjo assim, ó. Molécula A, o átomo, molécula A, molécula A, molécula A, por exemplo. E elas estão ligadas a moléculas do tipo B. E assim por diante. Eu tenho um cristal dessa forma aqui. Esta ligação e essa ligação são distintas. Eu vou dizer que a constante elástica é diferente. Eu vou chamar isso aqui de um K1, isso aqui de um K2. Onde K1 e K2 são constantes elásticas daquelas ligações, daquelas molas. Tudo bem? Digamos que eu aplique, digamos que ela esteja eletrizada, essa molécula, digamos que isso aqui pode ser um íon. Né? Pode ser um íon de NaCl. Pronto, esse é um bom exemplo, NaCl. Se essa molécula for um cristal de NaCl, eu vou ter assim Cl- ligado a Na+, formando o cristal. Então, se eu aplico um campo externo nesta direção, por exemplo, vou pegar 45 graus o campo. Então eu vou ter uma projeção do campo horizontal e uma projeção vertical de mesma intensidade. Concorda? Do campo, mesma intensidade. No entanto, como essas constantes elásticas são diferentes, eu vou ter deslocamentos diferentes na horizontal e na vertical. Concorda com isso ou não? Se fossem iguais K1 e K2, se fossem iguais, se eu construir um campo a 45 graus, eu teria o mesmo deslocamento aqui e aqui, e eu teria uma polarização na direção do campo. Mas sendo diferente, eu tenho deslocamentos distintos nessa direção e nessa. Então pode acontecer de o campo ser aplicado nessa direção, e se esse cara for mais mole do que esse cara, a polarização ocorre nessa direção. Então eu tenho o campo nessa direção e a polarização nessa direção. Repare que eu tenho duas direções em que o campo e a polarização têm a mesma direção e sentido. Eu tenho duas direções onde o campo e a polarização têm a mesma direção e sentido. Quais são? Talvez uma horizontal e uma vertical. Mas qualquer outra direção eu vou ter um não paralelo ao outro. E quando você quer descrever esse tipo de comportamento, não tem jeito. Você tem que trabalhar com tensores. O alfa, então, funciona como uma matriz de identidade, basicamente multiplicado por um paciente. Se eu tiver essa simetria toda, ele é um número ou uma matriz de identidade. Caso contrário, olha como é que você representa essa relação aqui. Você vai dizer que a componente I do vetor P, a componente x, y, z desse vetor é igual a um alfa ij, EJ. Você já viu essa notação de índice repetido? Que você tem que fazer uma soma?
Notação de Einstein. Então, aqui está escrito o seguinte, ó. A componente x da polarização é igual a um alfa e aqui é o i. Então aqui x é x mais alfa. XY é y mais alfa. XZ é z. E assim por diante. A componente y é um alfa. Esse índice é igual a esse índice. Então aqui é yx é x mais alfa yy é y, alfa yz é z. E assim para a outra componente. Alguém já viu um cristal de calcita? Ele é birrefringente. Ele tem 2 índices de refração. Depende da direção que você coloca a calcita. Aí quando você pega uma calcita, cristal, coloca, por exemplo, em cima do seu dedo, você vê 2 imagens. Existe uma orientação do cristal em que você tem uma imagem só. 2 orientações. Tá? Uma calcita, ele é birrefringente, ele tem essa anisotropia aqui. Essa resposta que não é, que depende da direção. Só para completar, isso aqui é um PZ igual a alfa ZX é X, alfa ZY é Y, alfa ZZ é Z. Tá? Então esse é um tipo de material que ele responde que a polarização não é paralela ao campo elétrico. Quando você for a um lugar aí que vende cristais, pergunta se tem calcita e faça essa experiência. Você coloca ela em cima de um papel, uma folha de papel, escrito, aparecem 2 imagens. Porque ela tem 2 índices de refração em 2 eixos principais dela. Tá? E o motivo disso é basicamente isso aqui. Entendeu? Já que você perguntou. Existem cristais ditos não lineares, que ele responde ao campo externo, não exatamente desta forma, mas é mais complexo do que isso. Por exemplo, um cristal não linear assim, ó. A polarização na direção I, ele é um alfa e J. É J mais um, vou dar o nome de outra constante aqui, QIJK. É J, é K, mais... Alguém pode decifrar o que significa aquele outro termo ali? Aqui eu estou dizendo o seguinte, sabe esse termo aqui? Imagine que eu aplique 2 campos elétricos. 2, em 2 direções. Nesta e nesta, por exemplo. E a molécula se orienta numa outra direção. Né? Isso é uma polarização de tipo não linear. Isso aqui é fenomenológico, uma aproximação simples. Existem cristais complicados que têm esse tipo de polarização aqui, ou até de terceira ordem, e assim por diante. Isso é curioso, não nesse caso estático, mas quando você tem luz. Quando você tem campos dependentes do tempo. Significa o seguinte: o luz é uma onda eletromagnética onde o campo elétrico está oscilando. Então vem uma onda aqui, se propagando. Esse aqui é o vetor campo elétrico oscilando nessa direção. Então, conforme ele vai passando pelo cristal, o cristal ele polariza e despolariza. Não é? Ele polariza e despolariza. Se eu tiver 2 raios de luz passando em 2 direções distintas, o meu cristal pode oscilar numa frequência diferente da frequência dessa luz e da outra luz. São efeitos não lineares. Por exemplo, você diz que um cristal é linear quando você vem com uma luz vermelha, a matéria oscila e reemite um vermelho. Mas pode acontecer
de eu jogar um vermelho e um verde, a matéria oscila com uma combinação dessas duas frequências e emite um azul. Isso é não linear. O laboratório do Paulo Ascioli trabalha com ótica não linear, o laboratório do Zelaquete trabalha com ótica quântica não linear. Quando eu falo em quântico, o que significa que a luz que sai daí é de tão pouca intensidade que você pode dizer que sai alguns poucos fótons. Aí ele faz experiência com esses poucos fótons que saem dali. Isso aqui é chamada matéria polarizável, mas existe matéria que já tem a polarização constante. Já nasceu polarizada. Alguém conhece um exemplo de um material polarizado? Que mesmo não havendo campo externo, ele é polarizado? A água. A água tem momento de dipolo permanente. Ela não gera um dipolo por indução de um campo externo. A água, se você lembra da estrutura da água, ela tem lá um átomo de oxigênio, que normalmente é um átomo bem maior do que o hidrogênio, né? E 2 átomos de hidrogênio. Os átomos de hidrogênio cedem o elétron da ligação para o oxigênio e fica basicamente positivo, e esse cara aqui fica negativo. Então vou ter um momento de dipolo para cá, um momento de dipolo para cá e um momento resultante P para cá. Então a água tem um momento de dipolo permanente. Então se você tem, por exemplo, um cristal de gelo, ele está cheio de momentos de dipolo orientados de forma completamente aleatória. O cristal de gelo é assim. Vem cá, uma pergunta que me ocorreu. Você pega uma cuba de água, coloca um campo externo e congela essa água. Qual é que é esse gelo? Ele vai ficar orientado com o campo. Os dipolos vão ficar todos orientados com o campo. Eu tenho um cristal onde os dipolos elétricos estão todos orientados dessa forma aqui. É a versão elétrica do ímã. É a versão elétrica do ímã. É um eletreto. Esse cara é um eletreto. Bom, isso aqui acontece quando você tem matéria com dipolos permanentes. São poucas as matérias que têm dipolos permanentes na natureza, né? Mas é um eletreto. Então agora eu quero fazer o seguinte cálculo com você. Então como é que um dipolo... O que acontece com um dipolo no campo uniforme? Então, dipolo elétrico no campo uniforme. Que é assim, né? Eu tenho aqui um campo uniforme. E eu tenho um dipolo com essa orientação. Está aqui o P. Pense sempre assim, né? Aqui está a carga positiva, aqui está a carga negativa, e essa distância entre eles aqui é D. Então a pergunta básica, qual é a força sobre o dipolo no campo uniforme? Então, de novo, você sabe que aqui aparece uma força para cá, aqui aparece uma força para cá. São aqui de F1, F2. Bom, como essas cargas são iguais, só o sinal muda, e o campo também é igual, eu posso dizer que o F1 é igual ao F2, não é? Desculpa, o F1 é igual a menos o F2. Por quê? Porque a gente sabe que a força F é a carga vezes o campo. Então daqui você conclui que o F1 mais F2 é igual a zero. Ele não sofre uma força resultante no campo uniforme.
Ele não sofre uma força resultante. Ele fica parado. No entanto, vai haver um torque. Ele vai girar, né? Ele vai tender a se alinhar com o campo. E a gente pode calcular esse torque. Então, vamos calcular o torque sobre o dipolo. R vetor F. Pois é, então aqui eu vou ter o seguinte, olha, eu tenho esse vetor aqui, que é o vetor D sobre 2. Então, eu vou ter D sobre 2, vetor F, que é o torque sobre essa carga aqui. E como é que é o torque sobre a carga de baixo? Agora é menos D sobre 2, correto? Que multiplica, a força ali é menos F. Concorda ou não? Ué, então isso aqui vai dar 2 vezes D sobre 2 vezes F, que é D vetor F. Mais F é a carga vezes o campo. Então isso aqui vai ser carga vezes a distância D, vetor E. Isso aqui é momento de dipolo. Então o torque é igual a P vetor E. Expressão importante. Depois a gente aplica essa expressão. Torque sobre dipolos elétricos.